Bora para nossa DR de hoje? Hoje eu quero conversar com vocês sobre as dinâmicas internas e pessoais que podem influenciar os relacionamentos. Bom, quando a gente pensa em relacionamento de casal, a gente pensa em duas pessoas, né? Um homem e uma mulher, uma mulher e uma mulher, um homem e um homem, enfim. São formas de relacionar entre duas pessoas. O que acontece é que, invariavelmente, nós não temos só duas pessoas se relacionando. Quando a gente se relaciona, e eu como terapeuta familiar sistêmica, não tenho como ter outra visão que não, aqui não existe só duas pessoas. Quando duas pessoas se relacionam, todo um sistema familiar se relaciona. Então, quando eu caso, quando eu namoro, eu me relaciono não só com o meu namorado ou com o meu marido, eu me relaciono com todo o sistema familiar daquela pessoa. Porque isso tudo influencia na forma com que ela relaciona comigo e em tudo que ele é. Né? Então, quando a gente pensa num relacionamento, a gente pensa em todo um sistema familiar. E nós, como terapeutas familiares, não podemos ter um olhar individual, mas de todo esse sistema familiar. Agora, existe também uma figura muito importante que impacta diretamente nos relacionamentos, que é a nossa criança interior. Quando nós viemos para um relacionamento, além do nosso sistema familiar como um todo, a gente também traz de mãos dadas com a gente a nossa criança interior. E muitas vezes, quando a gente, como adulto, não aprende a cuidar desta criança, ela toma as rédeas e comanda esse relacionamento. E é isso, meninas, que nós temos que aprender a identificar essas dinâmicas de criança interior no comando dos relacionamentos. Porque quando a gente nasce e começamos a nos desenvolver no seio da nossa família, nós nascemos como criança e vamos nos desenvolvendo enquanto criança. E isso, meninas, acontece do 0 aos 5 anos de idade. Então, tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, né, dependendo de como foi essa dinâmica dentro da família, de como que a gente foi criado, por todo o processo que a gente passou na vida, né? Como que foi lá a questão da gestação da sua mãe? Você foi uma gestação querida, né? Você foi uma gestação esperada, né? De que forma que sua mãe recebeu a notícia que estava grávida de você? Isso tudo influencia nessa criança interior que nós temos hoje. E na formação dessa criança interior, as memórias de gestação, do parto, as memórias que a gente teve dentro da barriga da sua mãe, as memórias ali da infância, tudo aquilo que você vê, a forma que você foi criada, amamentada, de que forma que o pai entrou nessa dinâmica e tudo aquilo que você passou durante a vida, se seus pais eram casados, se seus pais se separaram, se seu pai te dava muita atenção ou não te dava atenção, se sua mãe era uma mãe prestativa ou não era uma mãe prestativa, ou não da forma que você gostaria, isso tudo fica ali dentro do seu subconsciente e isso configura o que é a sua criança interior. Ah, Olivia, mas eu não me lembro do que aconteceu comigo até os 5 anos de idade, eu não tenho memória. Minha memória é de coisas mais recentes, eu não consigo lembrar. Então, é justamente por isso, a gente não tem uma lembrança viva, ou se tem, muito
muito pouca coisa dessa época. Mas isso foi muito importante na sua formação. Os primeiros anos de vida de uma criança são extremamente importantes para formar personalidade, para formar todas as informações que ali vão estar no consciente e no subconsciente dela. E toda essa criança interior, ela cresce com você. Acontece que mesmo chega uma hora da vida, quando você é criança, você tem 1 ano e a sua criança interior tem 1 ano. Você vai crescendo mais um pouco, 2 anos, você tem 2 anos e a sua criança interior 2 anos. Depois você tem 3 anos, a sua criança interior tem 3 anos. Mas aí quando chega nos 5 anos, você faz 5 anos e a sua criança interior tem 5 anos. Mas dali em diante, conforme você vai crescendo, a sua criança interior continua com 5 anos. E você vai para a vida com essa criança interior, com toda a carga de criação que ela teve, com todos os processos, muitos dos quais nem você mesmo tem consciência. Mas aquelas informações estão todas implantadas, seja no seu subconsciente, seja no seu sistema límbico, que é a forma que você reage a determinadas situações na vida, entende? Então, o seu cérebro fica com essa informação da criança interior. Só que o que acontece? Quando a gente segue para a vida e chega uma certa idade, você vai fazer 18 anos e a sua criança interior continua com 5. E você vai levando ela para a vida dessa forma. Só que aí chega uma certa altura da vida em que vocês vão ter que se dividir em 2. Você vai ser o adulto levando consigo a sua criança interior. Só que de que forma que essa criança interior pode vir em certas ocasiões da nossa vida e prejudicar as nossas relações e a forma adulta de nos relacionar com uma vida como um todo. Quando a gente cresce, nós temos que ser capazes de atender às necessidades dessa criança interior. Você já se pegou muitas vezes na sua vida querendo muito que as coisas aconteçam do seu jeito, ou às vezes você não quer esperar o processo das coisas acontecerem, você quer que aquilo ali seja o mais rápido possível, do seu jeito, e quando não acontece as coisas da forma que você esperava, você tem uma reação assim extremada de achar muito ruim, de ficar muito frustrada, de chorar, de ir para um quarto escuro e achar que a sua vida acabou? Já aconteceu isso com você? Então, é justamente a sua criança interior falando mais alto. E é essa criança interior que pode, inclusive, em muitas ocasiões da sua vida, comandar os seus relacionamentos. Então, isso pode acontecer, meninas, e a gente tem que aprender a atender às necessidades da nossa criança interior. Eu brinco muito que às vezes dentro de um relacionamento a gente tá meio pitizenta. Vocês já ouviram falar essa expressão? A gente dá piti. Por quê? Porque a gente deixa a nossa criança interior falar mais alto. É dentro de um relacionamento, por exemplo, quando o seu namorado, você não consegue falar com o seu namorado, o telefone dele acabou a bateria, ou ele foi para algum lugar que não pegava e não conseguiu te avisar, e você fica extremamente irritada, sai ligando para um monte de gente até falar com ele, e quando você fala com ele, você dá um maior piti. Já aconteceu isso com você? Ou numa situação parecida que você estoura assim, dá aquele barraco mesmo e por às vezes não ter tido a atenção da outra pessoa? Acho que já aconteceu com muitas pessoas. E isso, meninas, nada mais é do que a nossa criança interior falando por nós. Então, em certos momentos da nossa vida, a gente tem que parar e fazer o exercício de olhar para a nossa criança interior.
Eu gosto muito de fazer algo comigo que funciona. Às vezes, dentro do meu relacionamento, eu espero mais atenção do meu marido, mas às vezes eu não digo claramente o que eu quero que ele faça para mim. Mas eu espero, dentro da minha cabeça, que ele não está, que ele adivinha aquilo que eu preciso. E quando ele não adivinha, eu dou piti. E isso, meninas, é exigir do outro algo que nem sequer conhecimento ele tem. E isso é fazer a nossa criança interior falar por nós. Então, quando isso acontece, eu até às vezes até externo para ele, mas depois eu falo, bem, desculpa, sabe o que é? É que minha criança interior hoje tá muito birrenta. Aí eu paro, compro um chocolate e como. Aí eu falo pra minha criança interior, você come esse chocolatinho aí, fica quieta e para de dar birra. Porque se as coisas aconteceram como foi, é porque tem um motivo. E você, como adulto, precisa ouvir quais são os motivos do outro para depois dar o seu piti. Entende? Então isso funciona muito pra mim. Então quando às vezes eu vou agir, eu penso, será que essa é uma atitude do meu adulto? É uma atitude da minha criança interior de ser ouvida, de ser escutada? Ou alguma forma dela se expressar e falar dentro de mim? Eu não posso deixar que as atitudes da minha criança interior interfira de tal modo que ela comande os meus relacionamentos, a minha forma de relacionar. Porque se assim eu fizer, eu me torno extremamente infantil e pesado de conviver, porque uma mulher com certos tipos de atitude só tende a afastar daquela pessoa que está com você, a menos que ela também seja infantil, porque daí dinâmicas de infantil com infantil talvez dê certo, mas vai ser complicado, porque daí vai ficar aqueles dois amiguinhos brigando, sabe? Aqueles amiguinhos, melhor amigo da escola, mas eles vivem brigando. É isso que acontece, duas crianças interiores se relacionando. Então, qual que é o exercício que eu quero deixar para vocês? Quando acontecer determinadas coisas no seu relacionamento, às vezes não conseguiu falar com o namorado, ou às vezes ele não deu a atenção que você esperava para certo tipo de coisa que você achava que ele deveria, às vezes, ter uma sensibilidade, é conversar a respeito. Gente, o que eu falo muito para as minhas clientes, homem não tem essa sensibilidade, homem não é do sentir, homem é do agir. Então, se você espera alguma coisa dele, fale claramente o que você espera dele. Se você quer que ele tenha certo tipo de atitude, chega nele e fale o que você espera dele. Só assim você pode dar o direito dele de agir conforme você gostaria. Se você não tem esse tipo de conversa, fica sendo aquela criança birrenta que quer ser ouvida, mas nem sequer sabe se comunicar, porque criança não sabe se comunicar, quem sabe se comunicar é adulto. Criança, na verdade, ela chora para conseguir as coisas, é isso que ela faz. Então, muitas vezes, nós estamos nos relacionando como uma criança birrenta, que quer ter as suas necessidades atendidas. E nós precisamos de um diálogo, de uma conversa, de achar que o outro pode ter motivos para agir que não só te agradar. Que eu preciso saber o que está por trás, o que está acontecendo. Será que essa é uma atitude de adulto minha, de estar respondendo assim a determinada atitude no meu relacionamento? Ou é a minha criança interior birrenta, gritando e esperneando? Então, meninas, esse é um excelente exercício para a gente se posicionar enquanto adulto numa relação e aprender a resolver conflitos. Se sua criança interior está muito birrenta, se você está querendo muita atenção, se você está querendo algo que às vezes nem mesmo você conversou sobre com o seu marido, pare, dê um chocolatinho para sua criança interior, olhe para ela e fala: agora eu, como adulto, cuido de você. Você não precisa de ninguém para satisfazer as suas necessidades. Eu estou aqui para você. Eu atendo às suas necessidades.
Eu te vejo, eu te escuto, eu atendo às suas necessidades e com isso você não precisa espernear. Fique tranquila, eu cuido de você, eu sou adulta. E nisso você segue para a vida como adulta, cuidando da sua criança interior e aprendendo a se relacionar como adulto. Esse é o exercício que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que tenha sido de alguma valia para vocês e que vocês apliquem no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Até a nossa próxima DR. Beijos!